para iniciar, né, o nosso papo aqui sobre saúde, a gente precisa entender um pouco como que funciona a divisão da saúde no Brasil, porque a gente tem passado um período muito difícil desde 2020 com a pandemia e temos visto guerras políticas de diversas situações que a gente imaginava que deveria ser uma união para resolver esse problema tão difícil mundialmente, né? E a gente vê um problema que resulta lá em Brasília, que vai afetar aqui em Minas Gerais e que vai afetar o município de uma forma geral. Explica para a gente como que funciona essa divisão, qual que é a responsabilidade. Perfeito. Acho que é extremamente relevante, acho que a maioria da população talvez não tenha conhecimento. A gente tem uma saúde pública que é o SUS, isso todo mundo sabe, todo mundo conhece, é duramente criticado e que a gente precisa entender melhor para entender o que tem de bom no SUS e o que tem de ruim no SUS, para que a gente possa melhorar e, teoricamente, trazer benefício para o cidadão na linha de frente, né? Nós estamos falando de um serviço que ele é diferenciado em todo o contexto mundial, mas que, ao mesmo tempo, ele também é um espaço muito grande para a corrupção. Então, ele tem os lados, que nem a gente falou, os lados bons e os lados ruins. Sim. A gente vem de um SUS que ele é universal, que ele é integral e que ele pensa na equidade. Então, ou seja, nós estamos falando de 3 princípios básicos. O quarto princípio que está muito envolvido com o SUS é de descentralização, de, teoricamente, pensando numa região geográfica extremamente grande que é o Brasil, a gente não tentar centralizar o poder em ninguém, haja vista que a gente precisa de ter as peculiaridades de cada região bem definidas, né? E o controle social, que é a participação do povo diretamente dentro das decisões políticas, que é uma coisa extremamente interessante quando você não tem guerras ideológicas. Num momento extremamente polarizado, isso fica às vezes até um pouco complexo em determinados momentos, porque a população às vezes deixa de tomar decisões científicas e começa a tomar decisões ideológicas. Então são 5 princípios que norteiam o SUS. Esses princípios são extremamente importantes porque eles regem todo o nosso tratamento enquanto saúde pública. O SUS é tripartite. Quando a gente fala isso, a gente está falando que o SUS é responsabilidade da União, ou seja, do governo federal, do governo estadual e do governo municipal. Todos os 3 entes são responsáveis por tudo que acontece dentro da nossa saúde. Então, quando a gente tenta julgar uma responsabilidade exclusivamente em algum dos entes, a gente está fazendo isso de forma errada. A gente precisa entender para a gente ter tranquilidade. Sim. É o que o STF fez na pandemia, que foi muito questionado, e aí vem com fake news, um bando de notícias que trazem mais informações do que informações. O STF fez uma coisa que a gente tem lutado, que é fortalecer os municípios, dar mais poder a quem teoricamente conhece melhor os problemas. Verdade. Então o governo federal continua tendo autonomia, ele tem poder para definir o que vai ser feito, em nenhum momento isso foi podado do governo federal, só que o Estado tem um poder um pouco mais restritivo diante das circunstâncias peculiares de cada Estado, ou seja, um Estado que está melhor do que o outro pode ter mais permissão do que outro, enquanto que um Estado que está pior pode, às vezes, ser mais zeloso, mais cuidadoso e fechar mais as suas liberdades. Em contrapartida, funciona da mesma forma com os municípios, que são os entes menores e que têm, às vezes, as peculiaridades bem locais. Nós estamos falando de uma cidade de 1.000, 2.000, 3.000 habitantes, que é o caso de Minas, com 853 municípios, que tem uma realidade completamente diferente da capital, né? Onde, às vezes, nem teve um caso de pandemia ainda, um caso de Covid, não é o momento atual, mas que já aconteceu, e que a gente vinha num estresse gigantesco em Belo Horizonte, no estado como um todo, mas tinham cidades que estavam tratando a doença ainda como uma coisa inexistente. Então, o STF veio e falou que o poder restritivo ele acontece. Então, o município tem as prerrogativas diferentes das prerrogativas da União, de restringir um pouco mais em algumas situações. Em geral, em contextos bem amplos, o município fica responsável pelas ciências mais básicas, pela parte mais básica do SUS, ou seja, atenção primária, exames, posto de saúde, tudo isso que engloba a atenção primária, saúde da família, isso tudo está numa atenção incluída dentro da atenção primária. Num segundo momento, a atenção secundária, que é uma atenção mais especializada, ela ficaria dividida entre o Estado e o município. E o terceiro fator, que seria os hospitais, que seria a atenção terciária, quaternária, já estaria dividido mais entre hospitais. E aí vem Estado e União. Só que a gente tem uma outra condição que é importante a gente frisar aqui, que é a condição, a possibilidade dos municípios se plenarem, que chama plenagem. É quando o município assume todas as responsabilidades. Ele ganha mais recursos, obviamente, mas ao mesmo tempo ele também ganha mais responsabilidade.
Então, a gente pega as responsabilidades que são basicamente divididas entre três e praticamente o município assume essas responsabilidades. Não isentando tudo mais, mas permite a ele ter um pouco mais de decisão sobre todas as instâncias. O caso, por exemplo, da capital Belo Horizonte, que é um município plenado e que tem condição de definir sobre tudo, inclusive sobre a saúde da atenção terciária, secundária, assim por diante. Então, ela tem o poder de aglutinar os recursos, mas ela aglutina também as decisões. Então, ela assume mais, entre aspas, possibilidades, mas ela assume mais responsabilidades. Então, isso que a gente tem que está entendendo e trabalhando. Então, todos os três entes inicialmente são responsáveis, mas no caso, por exemplo, de Minas Gerais, e nós estamos falando um pouco de Belo Horizonte, Contagem, Grande BH como um todo, a gente tem a peculiaridade da plenagem, onde, entre aspas, acontece alguns pormenores, e que a gente tem que saber separar o joio do trigo. Entendi. Isso é importante a gente entender melhor, né? E, de fato, a gente percebe que essas decisões, como você comentou na cidade de Belo Horizonte, elas foram totalmente tomadas pela própria cidade, né? E acaba deixando os outros poderes não agindo tanto, né? Como você mesmo citou.